Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente juntos para mais uma aula de história. E o tema da aula de hoje vai ser a Revolução Industrial. Aliás, não somente da aula de hoje, como das nossas próximas duas aulas, pelo menos, nós vamos estudar e entender um pouco o que foi o contexto histórico da Revolução Industrial, né? Uma das maiores revoluções que nós tivemos no decorrer da nossa história, tá bom? Ela que vai modificar muito a nossa forma de viver e modifica até os dias atuais, tá bom? Já saibam que hoje estamos vivendo um período ainda da Revolução Industrial, que começa lá no século XVII e dura até o século XXI, nosso século atual, tá bom? Que vai modificar um pouco como nós lidamos com o modo de trabalho, com as coisas que surgem, a forma de viver, tá bom? Então preste atenção. Lembrando que logo após assistirem essa videoaula, dê uma lida no texto lá na apostila sobre o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá então. A Revolução Industrial. Para começarmos, vamos analisar uma imagem comigo aqui, tá bom? Olhem essa imagem aí na tela de vocês. O que vocês conseguem identificar de diferente, de normal, que nós temos aí como vida, tá bom? Lembrando que a Revolução Industrial, ela já é um período histórico da Idade Moderna, tá bom? Já está localizado ali na modernidade. E antes, na Idade Média, como é que eram as cidades? As pessoas moravam nos campos, na zona rural, então nós temos uma modificação. A modificação é essa, surge então um primeiro contexto histórico de cidades, tá bom? E aí vem as perguntas para vocês. Que tipo de paisagem está em destaque na imagem acima? Tá bom? Que diferente aí? O que tem de diferente do que a gente estava acostumado na Idade Média? Tá bom? O que essa paisagem então indica sobre a cidade representada? A gente pode dizer que a cidade tem fábricas, né? Lá atrás, lá várias chaminés com fumaça preta e tudo mais, né? Então é um contexto já da Revolução Industrial. A gente já tem essa mudança de caráter nas cidades, né? As cidades se modificam, se desenvolvem, se industrializam, tá bom? Mas vamos entender então o contexto histórico. O que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, então, ela vai ter início na Inglaterra no século XVIII. Apesar de eu ter botado aqui nesse slide no século XVIII, ali no século XVI, XVII a gente já tem um começo, uma pré-revolução industrial, por isso que eu cito, tá bom? Mas de fato ela tem uma mudança drástica ali nos anos 1700, tá bom? Século XVIII. E ocasionou então grandes transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Muitos aspectos que podem ser observados na atualidade tiveram origem nessa época, como a mecanização do trabalho, o crescimento da industrialização e a formação de um monopólio, oligopólio ali na produção das coisas, tá bom? Vamos estudar então na aula de hoje os principais fatores que impulsionaram a Revolução Industrial Inglesa, tá bom? Assim como as consequências desse processo. Aliás, as consequências talvez vai ficar lá para a terceira aula, mas hoje a gente vai entender o contexto do início dessa revolução, chamada de Revolução Industrial Inglesa, tá bom? Já para ilustrar um pouco, nós temos na nossa imagem agora como se dava um pouco nos trabalhos dentro das fábricas que surgiam no século XVIII, tá bom? Então na Inglaterra, quando a gente tem o início dessas primeiras indústrias e fábricas, essa era mais ou menos uma ilustração, uma representação de como era o trabalho dentro dessas empresas, tá bom? A gente já pode perceber que tem uma grande diferença das indústrias modernas, né? Das indústrias do século XXI, do ano de 2020. Mas mesmo assim, tinha uma certa importância e foi radical a mudança que eles proporcionaram ali no contexto do século XVIII, tá bom? Então vamos lá então. Desde a Idade Média, a maior parte dos produtos manufaturados era feita por artesãos das corporações de ofício. O que isso quer dizer que várias partes dos produtos eram feitas por artesãos de forma manual. Daí vem manufaturados, tá bom? Então você lá quer construir, quer fazer uma blusa, quer fazer um cobertor, uma toalha, um vestido, era na mão que você tinha que fazer essas roupas, tá bom? Então você pegava a agulha, linha, o crochê, ia lá produzindo todas as suas peças de vestuário, tá bom? Tudo que você queria fazer era feito de forma artesanal. Nós não tínhamos indústrias, nós não tínhamos robôs, nós não tínhamos nada para auxiliar na construção dessas coisas, tá bom? Já no século XVI e XVII, em um contexto da expansão das atividades comerciais da Europa, né, já que começa um pouco vamos dizer assim, o comércio com o Oriente, né? Comprar produtos com o Oriente, enriquecer com o Oriente, tá bom? Lembrando que a América já vai existir também nesse contexto, então você também tem que comercializar produtos que vai vir da América. Então, nesse contexto da expansão dessas atividades comerciais, a produção manufatureira entrou na fase do sistema doméstico, tá bom? Logo então, o que vai acontecer? As empresas, né, quem era o chefe, tinha que
pedir para as famílias produzirem esses respectivos produtos que eles desejavam, tá bom? É, Logo, o pagamento se dava por serviço. Então, eu na minha casa produzia um certo produto, o chefe ali, aquela pessoa que fazia, que combinava comigo, né, que fazia uma encomenda de um serviço, de um trabalho comigo, me pagava após eu terminar a confecção dessa atividade, né? Cada artesão, então, assim, ficava encarregado de uma tarefa específica nesse processo de produção, deixando de ter o domínio integral da produção dos artigos manufaturados, tá bom? Logo, para dar um exemplo bem básico, né? Essa ilustração nos traz como é que eram os serviços domésticos, tá bom? A gente tinha ali dentro de uma casa, às vezes, pai e filhos, tá bom? É um contexto histórico que as crianças trabalhavam bastante, os jovens ajudavam bastante já nos serviços domésticos de trabalho mesmo, de ter, no sentido de ter a sustentação, de ter o dinheiro, de garantir o ganha-pão, já ajudavam nesse trabalho de manufaturaria dentro de casa, tá bom? Então esse trabalho artesanal ele era bem manual. Logo, se é um trabalho artesanal e manual, ele é devagar. Você não consegue construir muitos produtos, produzir muitos produtos em larga escala, né? Fazer uma grande quantidade de coisas, porque se é feito de forma manual, ela é um pouco mais lenta, tá bom? A crescente então dependência dos artesãos em relação ao capital dos empresários e a necessidade de produzir em larga escala levaram ao gradual agrupamento desses trabalhadores em oficinas de propriedade do empresário. O que o empresário vai querer? Ele vai querer aumentar então a produção dessas coisas. Em vez de eu ir lá na casa do seu João e pedir para ele produzir 100 peças de roupa, eu vou trazer o seu João para a minha fábrica e ele vai trabalhar aqui na minha fábrica para produzir cada vez mais roupas. Porque talvez o seu João lá na casa dele, ele vai ter uma esposa que vai atrapalhar ele vai ter uma filha que vai atrapalhar ele, vai ter um filho que vai atrapalhar ele, então ele não vai conseguir fazer as 100 roupas, peças de roupas que eu quero que ele faça naquele dia. Então é melhor eu tirar ele da casa dele, trazer para minha fábrica, que aqui ele não vai ter que se preocupar com outra coisa a não ser a produzir as 100 peças de roupa, tá bom? E logo também porque os artesãos dependiam desse dinheiro dos empresários, tá bom? Não tinha dinheiro, não vinha de outro lugar. Então se eles perdessem essas encomendas, eles ficavam pobres, né? Não ganhavam dinheiro, vamos dizer assim, tá bom? Aqui a ilustração do nosso quadro, aí na nossa imagem, nós temos o sistema tradicional de produção de tecidos. A fiação era feita com a roda de fiar, tá bom? Então era uma das máquinas que auxiliavam esse trabalho dos artesãos, tá bom? Um protótipo ali já de auxiliar um pouco na construção de roupas e tudo mais. E professor, por que o senhor dá tanto exemplo com roupa? Porque era a base da economia naquele período, tá bom? Quando a gente fala de artesanato, artesanato envolve muitas coisas, né? Pinturas, objetos e tudo mais. Mas principalmente a produção de roupas e tapeçarias nesse período é o que vai dar mais dinheiro, mais lucro, tá bom? Por isso que muitas das coisas iniciais que vão ser inventadas na Revolução Industrial é para auxiliar na produção desses respectivos tecidos e roupas e por aí vai, tá bom? Então vamos lá, o início da era industrial. No século XVIII, aí já estamos falando no contexto mesmo da Revolução Industrial, foram introduzidas importantes inovações tecnológicas na Inglaterra. Na Inglaterra, tá bom? É lá que vai nascer. Como a máquina de fiar, a máquina a vapor e o tear mecânico, tá bom? Essas três máquinas, essas inovações acabaram provocando grandes transformações no modo de organização do trabalho e deram origem então à Revolução Industrial. Logo, aquele trabalho manual ele começa a ser auxiliado por máquinas, que vai aumentar e acelerar a produção dessas coisas. Quais máquinas são essas? Por exemplo, nós temos aí uma máquina a vapor, que aí a máquina a vapor você poderia utilizar para várias coisas, para transportes, para aumentar a fiação dos tecidos e tudo mais. Os navios, né, para transporte vão ser utilizados também a queima de carvão, né, a vapor, as locomotivas, os trens nesse período também, tá bom? Nós temos aí também uma máquina de fiar, né, ou de tear também, que a gente pode ver que aí acelera a produção da criação de tecidos, de roupas, de tapeçarias naquele período, tá bom? Logo a gente já tem um modelo, um início desse movimento de revolução industrial inglês, tá bom? Quais foram então os impactos dessa industrialização? Desde seu início, então, a Revolução Industrial passou a transformar rapidamente o modo como nós vivemos. Porque se você começa a ter uma máquina que auxilia no seu trabalho, você começa a produzir mais. Se você é um empresário, você enriquece mais. Se você é o trabalhador, você começa a ter que produzir mais peças. Então isso vai modificar o meio de trabalho que a gente vai ter, tá bom? Como por exemplo no texto aqui que se segue abaixo, tá bom?
de Marvin Perry, tá bom? No final do século XVIII, enquanto a Revolução pela Liberdade e Igualdade acontecia na França, que é o contexto da Revolução Francesa que a gente vai ver logo após o conteúdo da Revolução Industrial, e se propagava por toda a Europa, um tipo diferente de revolução, a revolução na indústria, transformava a vida dos ingleses. No século XIX, a Revolução Industrial difundiu-se pelos Estados Unidos e pelo continente. Aí é que a gente já fala que é a segunda fase da Revolução Industrial, que eu vou explicar já já. Já já, leia-se na próxima aula. Novas formas de energia, então, particularmente o vapor, substituíram a força animal e os músculos humanos, tá bom? E a gente vai ver que vai ter um problema sério por causa disso, tá bom? Quando o homem começa a perder trabalho por causa das máquinas, tá bom? Descobriram-se maneiras melhores de obtenção e utilização das matérias-primas. Implantou-se uma nova forma de organizar a produção e os trabalhadores. O sistema de fábrica, tá bom? Que numa fábrica você consegue colocar todos os seus trabalhadores para produzirem o que você quer de uma forma de esteira, né? De uma construção em série, que a gente vai ver melhor essas teorias, tá bom? No século XIX, a tecnologia avançou com um ímpeto sem precedentes na história humana. A explosão resultante na produção e produtividade econômica transformou a sociedade com uma velocidade surpreendente, tá bom? E um desses impactos que a gente vai ter na industrialização é o poder econômico da Inglaterra. A Inglaterra então ela ganha o status de superpotência na Europa, tá bom? Com a Revolução Industrial. Antes esse poder, esse status de quem pode mais, quem ganha mais na Europa, ele era muito aberto, a gente não sabia mais ou menos de quem era. Com a Revolução Industrial é a Inglaterra que pega todo o poder e toda a riqueza para si, tá bom? E é talvez por causa da Revolução Industrial que até hoje a Inglaterra tem uma certa importância no contexto mundial, tá bom? Aí como exemplo nós temos essa outra ilustração aí no nosso quadro, tá bom? Que vem falar sobre a mecanização da produção têxtil, tá bom? Como mostra essa imagem, substituiu progressivamente a forma tradicional de produção. O trabalho passou a ser feito ininterruptamente com a ajuda de máquinas movidas a vapor. Logo antes, para a gente produzir as coisas, ia muito da capacidade do homem, até quando ele aguenta, né? O homem sente fome, o homem sente cansaço, o homem precisa dormir, o homem precisa almoçar, jantar, lanchar, fazer uma série de coisas, tá bom? Uma máquina não. Uma máquina, se você conseguir cuidar dela, ela vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 31 dias por mês e assim vai, não é? Então as fábricas eles vão acelerar a produção e aumentar a produção, né? Ele acelera e aumenta a produção. A Inglaterra, então, a gente está assim, falando desse contexto histórico de revolução inglês, porque é a Inglaterra que vai sair na frente, é a Inglaterra que vai ser pioneira, tá bom? E vários fatores vão contribuir para a Inglaterra ser pioneira na Revolução Industrial. A gente destaca 3 fatores importantes. O primeiro deles a gente chama de acumulação de capitais, que é nada mais, nada menos que a acumulação de riquezas. Por que eles vão ter uma acumulação de riquezas, tá bom? Porque a Inglaterra foi ali, a partir do século XVI, vamos dizer assim, os burgueses ingleses, né, conseguiram acumular capitais, dinheiro, né, principalmente por meio da exploração comercial das colônias, tanto na América quanto na África. Lembrando que a Inglaterra participa, tá bom, da exploração da América, da África e da Ásia, tá bom? Então é um país que participa da colonização desses continentes. E também eles vão enriquecer através das relações comerciais com outros estados europeus. Já no século XVIII, então, a Inglaterra se consolidou como uma grande potência militar, dispondo de uma poderosa frota naval, e naquele período a gente só viajava através de navios, tá bom? Não existia avião, Santos Dumont ainda vai demorar um pouco a surgir com 14 bis, tá bom? E nessa época o governo inglês aprovou leis que beneficiavam a burguesia, ou seja, é um jeito de quem tem dinheiro conseguir mais dinheiro, como a diminuição das taxas de juros sobre empréstimos bancários e o que estimulou os mais variados investimentos, tá bom? Logo, os burgueses puderam pegar empréstimos nos bancos sem ter que pagar muito por causa disso, tá bom? Tinha que pagar um valor real. Isso vai facilitar então com que eles façam investimento em várias coisas, principalmente nas fábricas, tá bom? E aí, para ilustrar esses navios ingleses do período, apesar de não ser um navio de guerra, assim, um navio comercial, é nesse período então que a frota naval inglesa eles vão dispor de um certo melhoramento, tá bom? E assim os burgueses ingleses puderam dispor de enorme capital, que foi direcionado para empreendimentos como a criação de fábricas, promovendo a industrialização em várias cidades inglesas. Então eles tinham dinheiro e investiam na construção de suas fábricas e aumento então da produção das coisas, tá bom? Então se eu vendia sapato, eu peguei dinheiro no banco e investia na construção da minha fábrica. Se eu tinha uma máquina só que fabricava sapatos,
eu pego esse dinheiro para comprar mais 2 máquinas e eu consigo triplicar então a produção de sapatos que eu vou ter na minha fábrica. Produzindo mais, eu consigo vender mais e consigo lucrar mais. Então, quem tem dinheiro, faz dinheiro a partir deste momento, tá bom? Segundo fator, então, importante, o primeiro foi a acumulação de capitais, né, para a Inglaterra sair na frente. O segundo é a disponibilização de mão de obra, ou seja, a disponibilidade de trabalhadores. Por que eles vão ter uma grande quantidade de trabalhadores? Porque entre os séculos XVI e XVIII, burgueses ingleses realizaram os chamados cercamentos das terras comunais. Ou seja, né, eles vão cercar uma certa área, né, dessas terras que eram comuns, mas geralmente eram terras públicas, ou seja, do governo, tá bom? Transformando essas terras em grandes propriedades privadas. Então eles compravam essas terras dos governos para benefício próprio. Essas propriedades passaram então a ser utilizadas para fins comerciais, construções de fábricas principalmente, tá bom? Logo, quando eu falo de construções de fábrica, já é no contexto da Idade Moderna, tá bom? Ali, quando a gente está falando do finalzinho da Idade Média, ainda era para construção de pastagens e tudo mais. Logo, por que era importante? Porque lá se cuidava de ovelhas e tudo mais, que forneciam a lã, que era matéria-prima, então essencial para as indústrias têxteis inglesas, tá bom? Lembra que eu falei? Que 60% a 70% da economia inglesa vinha da tapeçaria, vinha das roupas, vinha da venda e comercialização de roupas, tá bom? E sem ocupação no campo, então, milhares de famílias, milhares de pessoas partiram para cidades em busca de trabalho. E como não havia emprego para todos, formou-se uma multidão de desempregados. As pessoas estavam saindo do campo, indo para as cidades buscar trabalho, e lá não tinha trabalho. Então formava uma multidão de desocupados. É algo bem semelhante ao que acontece até nos dias atuais, tá bom? Várias famílias saem do Nordeste, saem de regiões humildes, vêm para os grandes centros urbanos em busca de emprego, tá bom? Tanto que vocês podem perguntar na família de vocês, vai ter algum caso assim de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma tia, de um avô, de uma avó, de alguém que teve que sair de uma região e veio para Brasília, ou foi para São Paulo, ou foi para o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, vamos dizer assim, tá bom? Então, aproveitando-se dessa difícil situação que se encontravam essas pessoas, os empresários burgueses, o que eles fizeram, né? Passaram a contratar esses trabalhadores para trabalhar em suas fábricas como operários, tá bom? Pagando baixíssimos salários, tá bom? É um problema de relações trabalhistas que vai ter no início desse contexto e vem até o ano de 2021. E é essa relação de patrão e empregado, de patrão e operário, que vai fazer com que um certo filósofo inglês surja com a teoria das relações de classes, tá bom? Que é Karl Marx, que a gente vai ver depois o que foi a teoria socialista, tá bom? Então, sem outras opções, esses trabalhadores acabavam tendo que se sujeitar a esses trabalhos quase análogos à escravidão, ganhando baixíssimos salários, tá bom? E também tinham que trabalhar bastante. Então, ganhavam pouco e trabalhavam muito, tá bom? Isso vai fazer com que, então, como está nessa ilustração aí, tá bom? Trabalhadores desempregados realizam protesto em Londres no final do século XIX, tá bom? Que hajam várias contestações, várias revoltas de trabalhadores que não tinham no que trabalhar nos grandes centros, tá bom? Então, vamos lá, 3 motivos importantes. Foi o primeiro, a acumulação de capitais, o segundo, a disponibilidade de mão de obra e, por último, os recursos naturais. Um motor, ele funciona através de alguma matéria-prima, correto? Por exemplo, os motores dos carros, eles funcionam através do quê? Da gasolina. Se você não colocar gasolina lá para queimar o combustível lá dentro, o carro não vai funcionar e ele não vai andar. Então hoje a gente tem como grande fonte de energia de recurso natural as gasolinas nos nossos motores. Naquele primeiro período, o recurso fundamental para as indústrias era o ferro e o carvão. E a região da Inglaterra, o solo da Inglaterra era abundante nesses dois produtos, tá bom? Entre ferro e carvão, né? Vamos dizer assim, eles eram sortudos, tá bom? Então o ferro foi essencial para o desenvolvimento da indústria pesada, que produzia ferrovias, locomotivas, trens, máquinas das fábricas e tudo mais. E o carvão, por sua vez, tornou-se a mais importante fonte de energia, alimentando as máquinas a vapor que impulsionaram a industrialização. Lembrando que os motores nesse período eles funcionam através da queima de carvão. Quem já assistiu Titanic aqui? Vamos lembrar lá quem os trabalhadores lá no subsolo lá do navio trabalhavam fazendo o quê? Pegando carvão e jogando nas fornalhas para queimar, produzir o vapor e do vapor gerava energia para o navio lá, para o Titanic se movimentar. E quem também já não viu, quem assistiu Harry Potter, o trem do Harry Potter lá passando, soltando uma fumacinha no ar, porque era
produzido também através da queima de carvão, tá bom? Então o vapor, ele era alimentado pelo carvão, por isso que ele era tão importante naquele período e tinha aquilo no solo inglês. Esse recurso era abundante no solo inglês, por isso que eles saíram na frente nesse contexto da Revolução Industrial. Na ilustração que nós temos aí no nosso quadro, nós temos pessoas trabalhando em mina de carvão na Inglaterra, tá bom? Que era um trabalho, é um trabalho até hoje muito puxado, muito pesado, tá bom? É um trabalho que requer esforço físico e muitas pessoas então por isso acabavam morrendo nas minas de carvão, como morrem até os dias atuais, tá bom? Para ilustrar aqui, nós temos mais duas imagens. A primeira aqui é das minas de carvão, mais uma outra foto de minas de carvão. E o segundo é um grande exemplo de como esse carvão era utilizado. Nós temos aí uma locomotiva na foto, tá bom? E que o motor dessa locomotiva funcionava a partir da queima do carvão. Então o maquinista, naquele período do trem, para trabalhar, ele, além dele, tinha que ter mais 2 ou 3 pessoas com ele, porque toda hora eles tinham que ficar jogando carvão dentro da fornalha, dentro do motor da locomotiva para ela poder se movimentar. Então imagine você viajando 3, 4 horas. Imagine o esforço físico que era você ficar jogando carvão para queimar, para produzir energia e aquele motor se movimentar, tá bom? Então eram trabalhos bem braçais naquele contexto, tá bom? Então encerrando essa nossa primeira aula sobre a Revolução Industrial, que é para explicar um pouco o contexto histórico do início da Revolução, para fechar, eu trouxe essa pequena charge aqui para a gente ler juntos, tá bom? Nós temos aqui 3 trabalhadores, 3 pessoas em pé, e aqui na direita nós temos um cara um pouquinho mais gordo, né, representando um empregador, né, um patrão, tá bom? Essas 3 pessoas então perguntam aqui, estão falando o seguinte: tá pensando que a gente é escravo? E aí o patrão fala: claro que não, que ideia! Agora põe isso no pé e vai trabalhar. E isso aí, né, a gente sabe que é aquelas bolas, né, bem pesadas, né, que eram utilizados muito na Idade Média, ali no início da Idade Moderna, era para fazer com que trabalhadores, prisioneiros não fugissem, porque carregavam consigo uma bola bastante pesada. Aí imagine você conseguir fugir com isso aí, era bem difícil. Então a Revolução Industrial, vocês vão ver que na próxima aula a gente vai ver as fases da Revolução Industrial e como ela vai modificar o modo de trabalhar de cada um dos cidadãos ingleses. A gente vai ver que a Revolução Industrial ela foi benéfica em vários pontos e também ela trouxe prejuízos em vários outros aspectos, tá bom? Então, é ainda uma das maiores revoluções da nossa história, vai causar impacto naquele período e até atualmente, porém também trouxe consigo alguns prejuízos enormes que a gente vai discutir eles na próxima aula, tá bom, turma? Essa aula, então, sobre a Revolução Industrial continua no próximo vídeo, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Peço que se ficaram com alguma dúvida, retomem o início desse vídeo, tá bom? Assistam ele novamente, tá bom? Vamos falar assim, um tema um pouquinho extenso, então a gente tem que entender cada uma das partes da Revolução Industrial para a gente não chegar perdido lá no final, tá bom? Se ficaram com dúvidas ainda após a leitura no texto da apostila, vocês podem me procurar no WhatsApp que eu vou tirar a dúvida tranquilamente, tá bom? Abração, bons estudos e antes de me despedir de vocês, só lembrando daquele recadinho, tá bom, galera? Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar da gente, tá bom? Vamos ficar em casa e aproveitar que já que temos que ficar em casa, vamos aproveitar para estudar bastante, beleza? Abração, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.